E agora nós vamos conversar com a irmã Rita Paixão, ela que faz parte do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Nós vamos falar sobre a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma. Irmã, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela oportunidade que o programa Em Tuas Mãos está nos dando como Nova Jerusalém aqui em Teresina. E a gente começa essa nossa conversa falando sobre o tema da mensagem de Papa Francisco, que é sobre vamos subir a Jerusalém, Quaresma, tempo para renovar a fé, esperança e caridade. Irmão, o que é que esse termo subir a Jerusalém significa? Então, povo de Deus, quando o Papa pede em sua mensagem subir a Jerusalém, esse é o mesmo pedido que Jesus faz a seus discípulos, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 18, em que por três vezes Jesus diz a seus discípulos, né? Lá ele vai sofrer, vai morrer e depois ele vai ressuscitar, né? Então ele faz esse convite a seus discípulos de uma maneira toda especial. Vamos subir a Jerusalém. Então, né, só lembrando, subir a Jerusalém é inevitavelmente, né, nós percebemos que Jerusalém ela foi construída em cima do Monte Moriá, né, onde lá no livro do Gênesis, Abraão, capítulo 12, né, seguintes, ele sacrifica, Deus pede a Abraão para sacrificar o seu único filho, Isaque, lá nesse monte. E é lá que é construída a Jerusalém, certo? Então, esse convite, né, que o Papa faz em subir a Jerusalém é para nós fazermos essa mesma experiência que Jesus, né, com seus discípulos fizeram, né, em que eles presenciaram, vivenciaram essa experiência da morte e ressurreição de Jesus, né? E através dessa experiência que nós fazemos, né, durante a Semana Santa, da morte e ressurreição de Jesus, que a igreja nos pede, nós precisamos fazer vivenciando esse memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é a razão da nossa fé, né? É a razão do sentido de sermos cristãos, de sermos batizados, certo? Então, no decorrer da sua mensagem, ele vai nos dizer, né, como é que nós devemos subir a Jerusalém, né? E aí vem, né, os conselhos principais da igreja, certo? Onde nós temos 40 dias para nos prepararmos, que esses 40 dias remete também os 40 anos em que o povo de Deus passou no deserto, a caminhada, a marcha para o deserto, e os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto também, certo? E é daí que, né, essas três práticas, né, que a igreja nos oferece através da vivência e nós experimentarmos essa realidade, que justamente é o jejum, né, a oração e a esmola. Só assim nós podemos viver essa experiência e subir a Jerusalém, que o Papa nos convida, a Jerusalém Celeste. E como o Papa Francisco aborda o jejum na sua mensagem? Ele nos apresenta em sua mensagem o jejum como um caminho de libertação, né? Para todas as coisas, libertação de tudo, de todas as coisas que nos impedem de vivermos bem o cristianismo, nos impede de vivermos bem a nossa fé como verdadeiros filhos e filhas de Deus livres, certo? O Papa ainda afirma que devemos deixar-nos, né, nos aprisionar, né, por todas essas coisas que nos atravancam, nos atrapalham, nos impedem de sermos filhos
e filhas felizes de Deus, vivermos essa liberdade de filhos de Deus, né? E Ele é que nos oferece essa liberdade, Deus que é livre e que é Pai, que é Criador e que é misericordioso e que está pronto para caminhar conosco diariamente em nosso viver. Então, o libertar-se, né, em que o Papa afirma, né, em sua mensagem, né, ele fala de uma maneira geral, né, que todos nós, né, devemos viver essa experiência sem exceção de ninguém. Né? Então, tudo que nos prende, né, como, por exemplo, as falsas doutrinas, como, por exemplo, as mentiras, as fake news, né, que está diariamente em nossas mídias, em nossos meios de comunicação, ou seja, todos os caminhos que não nos levam até Deus. Então, isso nos aprisiona, isso não nos deixa felizes, livres, né? Isso nos distancia da verdadeira fé em Jesus Cristo. Então, o Papa fala ainda também desse jejum, do jejum para nós, como essa libertação. O jejum é uma forma de nos libertarmos, né? Para vivermos a liberdade e a verdadeira fé de filhos e filhas de Deus muito amados. Por isso que o jejum que ele afirma em sua mensagem, né? O jejum vai além do privar-se, né? Do privar-se de um alimento, de uma prática, né? Mas é uma mudança interior, né? Uma mudança muito mais profunda que nós devemos ter diariamente, constantemente, né? É o deixar-se Deus conduzir a nossa vida. Irmão, o Papa fala também sobre ter esperança, né? Como nós devemos ter esperança diante de uma realidade, às vezes, tão difícil, né? Como é o caso dessa situação de pandemia. E, além disso, praticar a caridade. Como nós devemos fazer? O cristão, ele deve viver a fé de um modo feliz, de uma maneira livre, e de ter essa esperança, né, onde, né, a subida até Jerusalém vai fortalecer essa fé, através de quê? Das práticas, né, quaresmais. Quais são essas práticas? A oração, a esmola e o jejum. Né? Então, essas práticas, elas vão ser esse meio, né? Esse instrumento, essa graça de Deus que nos vai conduzir nessa libertação. Então, todas essas práticas que nós devemos vivenciar, né, elas nos ajudarão a viver esse contexto difícil que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Esse contexto onde o tempo que estamos vivenciando é um tempo de dor, né? É um tempo de lágrimas, um tempo de sofrimento, um tempo de perda. Então, o jejum, a oração e a esmola que irá também nos ajudar muito nessa caminhada, né? Então, nessa caminhada que nós precisamos ter esse suporte, essa força de Deus em nosso viver. Então, o Papa, ele vai concluir a sua mensagem quando ele fala dessa importância, né, da caridade. Nosso viver está pautada, né, deve estar focada nessa esperança, que é o nosso Deus, presente em nossa história, né? Que é esse caminho que está nos oferecendo, esse caminho novo, esse caminho de alegria, de paz, de amor, certo? O caminho que nós devemos seguir até Jerusalém, tá certo? Então, e Jerusalém, né, como esse caminho, Jerusalém é esse caminho teológico, podemos dizer assim, né? Esse caminho de encontro com Deus. O caminho de Jerusalém até Jerusalém é um caminho que eu vou seguir nesse período para me encontrar com o Deus da minha vida, o Deus da minha história, né? Então, né, se eu vivo essa prática de viver, né, na esperança, né, viver na caridade quaresmal, com certeza, né, sem dúvida, eu vou chegar até Deus. Sem dúvida, eu vou viver essa experiência de Deus em minha vida, a partir dessa prática que nós chamamos de amor.
a prática do amor, né? Que é o amor que vai me dizer como eu devo acolher, né? Acolher os mais necessitados, os excluídos, os abandonados, os sofridos, né? Então, esse convite, né, que Jesus faz para nós em relação à caridade, à esperança, é para nós fazermos hoje diferente como cristãos na nossa vida. Então, essa prática, né, essas práticas penitenciais, elas vão fazer o que em minha vida? Vão me ajudar, né, me ajudar e também a me fortalecer, né? Fortalecer para que eu cumpra, né, de verdade a verdadeira caridade de filhos e filhas de Deus, né? Então, sem a palavra fica complicado a gente vivenciar esse pedido do Papa, vivenciar as práticas quaresmais e vivenciar a nossa fé e ser um cristão de verdade. Irmã, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Então, eu que agradeço, né, a você, Ana Paula, a direção do programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Desejo a todos uma feliz subida a Jerusalém e uma Santa Páscoa, Santa Quaresma, Santa Páscoa a todos.